dia muito especial. Devemos essa semana aprender violão, estamos naquele projeto solo, né? Então já temos o Emanuel, que faz parte dele, o Dedéu chegando dele. E é um clamor a Deus para levantar no Cristo. E a gente tem. Eu vou fazer sobre a sua vida, Dedéu, sobre a presença de Deus, sobre a derramação sobre a sua vida, fique em casa, todo regozijo, você coloca diante de Deus. Passando para vem neste lugar, vem neste lugar, enche este lugar, enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar, tu que estás assentado sobre um trono de glória, tu que estás entronizado sobre os horrores do teu povo, estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar, enche este lugar,
enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche a minha vida, Senhor, enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Graça e paz aos irmãos, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à casa do Senhor. Para nós é motivo de orgulho, de gratidão, de honra, por poder estarmos presentes na presença de Deus. Ainda mais agora com a chuva dessa abençoada, molhando nossa cidade, enchendo nossos reservatórios. É sinal que nossos pedidos estão sendo atendidos, né? É sinal que Deus está nos abençoando. E por ser um motivo de gratidão, vamos fazer uma oração a Deus, por estarmos mais uma vez em sua presença. Pai Santo, amado Senhor, meu Deus, mais uma vez estamos em sua presença para te adorar, te louvar, te agradecer, pedir a ti somente, ó Pai, pois é só a ti que elevamos os nossos pensamentos, as nossas palavras, elevamos as nossas orações. Somos gratos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, pelo alimento em nossas mesas, pela paz, pela harmonia em nossos lares. Somos gratos por o Senhor estar molhando as nossas cidades, a nossa região, com as chuvas que o Senhor tem nos enviado. Que estas sejam abundantes para abastecer os nossos reservatórios, molhar as plantações, abastecer as nossas lavouras. Somos gratos a Ti, Senhor, somente a Ti. É a Ti que levantamos as nossas orações e Te damos graça, hoje e para todos sempre. Amém. Eu queria que os irmãos de pé
abrissem as Bíblias no livro dos Salmos. Obrigado, Nilson. No livro dos Salmos, no capítulo 98, o livro dos Salmos, capítulo 98, os versículos de 1 ao 6. Eu vou ler os números ímpares e os irmãos os números pares. Salmo 98, 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas à sua destra, e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, todos, com trombetas e nosso som e buzina, enzubate perante ao Senhor, que é Rei. Amém. Agora eu queria chamar o irmão Clenilson para louvar a Deus, o hino do novo cântico 269. Amém, queridos, graça e paz a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Inário número 269. Pureza no sangue. Amém? Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado,
mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. A igreja. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Aleluia. Gostaria de passar a palavra para a Bebel. Ela vai estar entoando 3 cânticos de adoração ao nosso Deus. O microfone parece que não quer ficar, mas vai ficar. Ai, ai. Foi. Graça e paz, igreja. Então, em 1 Coríntios, né, tem um versículo que fala que tudo que a gente for fazer, que a gente faça para a honra e glória do nosso Senhor. Então, que hoje a gente glorifique o nosso Senhor, hoje e sempre, né? E tudo para a honra e glória dele. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
coração e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo possa chegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Só a igreja. E fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim.
nossa morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Essa música eu vou pedir a ajuda de Fifio, porque ele vive. Vem cantar comigo. Que Fifio é bom do Indário, aí da harpa cristã. Porque ele vive. Você quer pegar? Pega esse aqui. Amém. Louvamos ao Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. A cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte nos separará, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Todos, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Bebel. Que Deus continue te abençoando
cuidando da sua vida e a vida do Fifio também. Meus irmãos, é um momento onde nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor que se encontra em Daniel, capítulo 9. Daniel 9, dos versos de número 9 até o de número 11. Daniel 9, do 9 ao número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Amém? Que Deus abençoe a leitura da palavra e que nós possamos, neste momento, não só estar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, mas que nós possamos estar colocando a nossa vida, a nossa nação, os nossos governantes diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e essa enfermidade caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que tudo possa voltar ao normal, e que nós não venhamos esquecer de estar buscando a Deus onde quer que nós estarmos, seja em casa, seja no trabalho, na escola, mas que nós possamos glorificar e engrandecer o nome de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, grandioso e eterno Pai, nós somos gratos, ó Pai querido, porque aqui estamos, Senhor, na Tua igreja, na Tua casa de oração, para Te buscar em espírito e em verdade. Mas nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, nós somos gratos ao Teu nome, Cristo Jesus, porque nós temos esse privilégio de estarmos aqui vivos e gozando de saúde e paz. Ó Pai, nós glorificamos e rendemos graças a Ti, mas também, ó Pai querido, nós colocamos todas as pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, todas as pessoas que estão no leito de um hospital, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, Tu tenha misericórdia dessas vidas, ó Pai, restabelece a saúde dessas pessoas, ó Senhor. Coloco também os governantes da nossa nação em Tuas mãos, para que em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, Tu esteja usando a vida deles, ó Pai, para que essa vacina possa chegar a cada cidadão brasileiro, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus esteja tirando a burocracia, Senhor. Tudo que não procede de Ti possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Mas que o Teu poder, a Tua graça possa ser manifesta sobre a nossa nação. Colocamos, Senhor, também pedidos de perdão dos nossos pecados. Sabedores, ó Pai, que quando confessamos a Ti os nossos pecados de coração, eles são perdoados, ó Pai. Colocamos, Senhor, a nossa igreja presbiteriana de Caicó, em Tuas mãos. Cada irmão, Tu esteja cuidando de cada um deles, ó Pai. E que em nome do Senhor Jesus, essa noite possa ser uma noite
de vitória, uma noite onde o Teu poder, a Tua palavra possa estar falando aos nossos corações em especial. Esteja usando o Teu servo, Reverendo De Araújo, e que ele possa, Senhor, transmitir a Tua palavra a cada um de nós. Nos abençoe e nos guarde nesta noite, em nome de Jesus, que nós Te oramos, que nós Te louvamos e agradecemos, não porque merecemos, mas é pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar adorando ao nosso Deus, agora com os dízimos e as ofertas. Como diz a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Neste momento, nós convidamos a nossa irmã Isabel, que vai louvar um hino juntamente com a igreja, nesse momento de ofertório. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Amém, glória a Deus. Eu gostaríamos de conhecer alguns visitantes. Tem algum visitante nesta noite? Amém. Que Deus abençoe. Nesse momento gostaria de convidar o nosso diácono Luciano para agradecer a Deus pelos dízimos e oferta, como também pelos aniversariantes dessa semana. Marília Edilma de Azevedo e Ranieri Mazili. Que Deus continue abençoando a vida deles.
Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos, Senhor. Agradecemos, Senhor, por esta noite que estamos aqui na sua casa para te adorar e ouvir a sua palavra, Senhor. Também, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pelos dízimos e as ofertas depositadas no seu altar. Que aqueles que não depositaram, Senhor, que o Senhor providencie trabalho para eles, Pai, para que seu reino seja glorificado. Pai, obrigado por tudo. Fica conosco, Pai. Abençoa a todos que estão aqui, também a palavra que vamos ouvir nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora chegou o momento da exposição da palavra. Gostaria de convidar o nosso reverendo de Araújo para fazê-la. Obrigado, querido. Graça e paz a todos. Foi muito bom passar essa chuva aqui, todos reunidos, não foi? Maravilhoso. A Thaís até foi pega pela chuva lá. Todos os irmãos que demoraram um pouquinho foi pego pela chuva. Muito bem, fizeram o penteado no cabelo, o cabelo ficou arrumadinho, né? Eu não tive problema, passei direto, glória a Deus. Queridos, eu quero dizer com essas palavras que é muito bom a oportunidade de estarmos aqui juntos como igreja, nesse momento que Deus responde às nossas orações, derramando chuvas dos céus. Queridos, o Senhor traz uma palavra para nós hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 20, livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 20, nós vamos ler os versículos do 7 ao 12, 7 ao 12. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos podem acompanhar com um olhar sobre o texto. E diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu quero trazer uma mensagem nessa noite, queridos, sobre oportunidades perdidas. O título dessa mensagem é Dormindo em Meio ao Esplendor. E essa mensagem é para todos nós que estamos perdendo, de certa forma, alguma oportunidade dada por Deus. Elas estão por todo lado. Oportunidades são portas que se abrem, mas que você não percebe. E aqui há um motivo de não perceber o esplendor do que está acontecendo ao nosso meio, que é descrito aqui como uma sonolência. É como um sono que, enquanto as coisas boas estão acontecendo à sua volta, você tirou para tirar uma soneca. E muitas pessoas estão dormindo no meio do esplendor. Essas pessoas não poderão dizer que Deus não tem abençoado, mas Deus sim, Deus tem abençoado profundamente, tem dado oportunidades como nunca se viu. Quando eu voltei a Caicó, depois de 12 anos, eu vi oportunidades que eu nunca tinha visto. Cursos de faculdades que não existiam. Pessoas que podem hoje fazer cursos que antes era apenas um sonho ou teria que fazer muito longe, morando na própria cidade. São muitas oportunidades. A quantidade de igrejas que existem, igrejas que têm compromisso com a palavra, que está firmada no centro da cidade, na Coronel Martiniano, em um lado que é disputado pelo comércio, disputado por todos, um lugar privilegiado. E aqui Deus nos colocou. Desde 1889, Deus tem um projeto para este lugar.
Infelizmente, muitos têm dormido no meio desta caminhada, no meio desse esplendor. Pais que não têm trazido os filhos para a igreja e os filhos já não estão mais na igreja. Pessoas que moram perto, mas também não vêm, e o tempo está passando. E um dia vão ficar lembrando, como era bom no tempo, daquele período que nós fazíamos isso ou fazíamos aquilo, dormindo no meio do esplendor. Oportunidades e mais oportunidades que Deus tem derramado no renovar das suas misericórdias a cada manhã. A cada manhã Deus tem renovado misericórdias em nossas vidas. O dia de amanhã será um dia diferente para todos nós. A força que você não teve hoje, você terá amanhã. Por isso não há motivo de reclamar de que Deus não tem dado oportunidades. Sim, Ele tem dado. E muitas oportunidades. E eu quero que você então preste atenção a essa mensagem. O apóstolo Paulo, ele viajou a Éfeso, ele ia visitar as igrejas da Macedônia. Ele encorajou com muitas palavras. Você vai ver aqui no versículo 1. Nós temos visto Paulo, no versículo 1, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Ele vai ali para a Macedônia, ele vai passar ali em Coríntios 3 meses, ele escreve a carta aos romanos, e ele quer ir à Síria, mas ele é impedido pelo um complô para tirar sua própria vida, e ele vem a Troade. E aqui ele está, ele vai passar um único dia. Ele só tem aquele dia, ele vai viajar no dia da manhã, preste atenção. Ele, no versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Quando nós estamos falando de oportunidades, nós precisamos falar também que oportunidades passam. As oportunidades não são para sempre na nossa vida. Nós temos que entender isto. Se aquelas pessoas queriam ser confortadas pelo apóstolo, teria que ser naquela noite. Oportunidades não vão ser para sempre. Muitas vezes os jovens pensam que as oportunidades sempre estarão a seu favor e que nunca vão passar. Mas a verdade é que elas passam. Se você não entrar no trem da oportunidade, um dia você vai ver só o fim do trem se distanciando cada vez mais. E você querendo entrar no trem, não tem mais como entrar. Aqueles que estão dentro dele irão experimentar tudo aquilo que a viagem pode oferecer e o destino aonde ele vai chegar. Mas aqueles que ficaram apenas veem o vulto do que se distancia cada vez mais. E vemos pessoas assim. As oportunidades já passaram e cada dia ficam mais longe. Igreja do Senhor, não percam as oportunidades, elas estão por todos os lados. Essa noite é uma grande oportunidade que Deus nos dá. Infelizmente algumas pessoas não vieram. Eu não sei se é porque tem medo de chuva, eu não sei se é porque tem medo de outra coisa. A verdade é que não vieram e não estão aqui para ouvir essa palavra e vão dizer, não, mas eu vou ouvir pela internet. Ah, mas você não estar aqui, isso faz toda a diferença. O que estamos vivendo aqui neste lugar é algo muito especial. A internet não vai substituir o que estamos vivenciando aqui neste lugar. Oportunidades podem ser vividas de forma diferente, você escolhe. Nós podemos viver ela intensamente ou viver ela apenas pela metade. E muitos vivem as oportunidades pela metade. Se contentam com um pouquinho. Eles aprenderam na vida a se contentar apenas com aquilo que é pequeno, quando Deus tem coisas grandes para nós. Entendam isso, meus irmãos. Deus, quando Ele abre uma oportunidade, você pode vivê-la de uma forma plena ou apenas de uma forma minguada, ou não vivê-la nada. Alguns não as vivem. Perde completamente. Esse dia de hoje que é presente, amanhã será passado. E se você não viver hoje ele intensamente, infelizmente nós estamos vivendo mais ou menos assim. Os pais não têm tempo de ver os filhos crescerem.
Aí quando os filhos querem casar e sair de casa, eles entram em desespero, porque agora diz, mas eu vivi tão pouco tempo com meus filhos. Sim, você perdeu o tempo que Deus lhe deu para viver ao lado deles. Agora chegou o tempo deles viverem ao lado de quem eles amam. A palavra de Deus diz, há tempo para tudo debaixo do sol. Ou nós aprendemos a nos colocar nesse tempo de Deus e vivê-lo intensamente, não adianta chorar amanhã. São outros dias. Não é que os seus filhos não gostam de vocês, é porque eles agora vão viver uma nova experiência. E o tempo que eles tinham para ficar do lado de vocês já passou e você não aproveitou. E isso serve para a igreja do Senhor. Se você não acostumar os seus filhos a vir para a igreja enquanto é pequeno, grandes não virão. Eles se acostumam com o cheiro do mundo. Ele se acostuma com o aroma não suave deste mundo ao seu redor e se encantam com ele e não sente mais alegria de estar aqui como nós, sentados, parados para Deus falar. Parece estranho uma igreja parada alguns minutos para Deus falar, mas é assim que nós nos alimentamos. Nós paramos para que o Espírito de Deus, através da palavra, gere vida, como uma galinha sentada sobre os seus ovos, inertes, parados, mas quando passa um tempo de dentro dele, começa a sair vida. Dentro da igreja nós somos ovos parados e o Espírito de Deus paira sobre nós, aquecendo, e dentro de nós vai produzindo vida. E você diz, mas eu não estou vendo, mas está criando. Quando este jovem morreu, o apóstolo Paulo abraçou e começou a gerar vida dentro dele. E ele disse, a vida está nele. Esse é o agir poderoso do Espírito Santo. Nós achamos que só vamos vencer se estivermos sempre lutando, mas nós vencemos quando paramos também. Porque não é nós que vencemos, é Deus que vence por nós. Aliás, muitos crentes têm que parar de se agoniar em certas situações. Apenas descanse e deixe Deus agir. Se renda apenas e diga, Senhor, agora é contigo. Já lutei demais, Senhor. Agora não tenho mais forças, agora a minha força é o Senhor. Esse é o segredo do crente. É o crente que confia naquele que é todo poderoso. Então veja, queridos, era uma igreja que congregava, era o dia do Senhor, era o primeiro dia da semana, era o domingo para nós, eles estavam reunidos, e aí diz o escritor Lucas, diz, com o fim de partir o pão. Aqueles irmãos não estavam reunidos para ouvir fofoca, aqueles irmãos não estavam reunidos na igreja para ver a roupa do outro, se era melhor do que a dele ou pior, não estava para ver se o irmão estava com o cabelo assanhado ou se não estava, eles estavam na igreja com propósito. O crente tem que aprender, nós vamos para a igreja com um propósito. E o propósito era o partir do pão, era a comunhão junto com os irmãos. É triste, irmãos, nós recebemos uma palavra que edifica a nossa vida e às vezes os irmãos perdem a noção da finalidade e lá na fora conta alguma coisa desagradável e tudo aquilo que foi plantado em nosso coração parece se dissolver como um gelo no meio do fogo. Queridos, nós temos muitas coisas para dizer, mas hoje não é o dia, hoje é o dia da edificação. Hoje é o dia da edificação. Eu dizia muito para os irmãos no final do culto tinha muita coisa para dizer para o pastor, nós estávamos lá, o irmão pastor tem isso, lembra disso, eu disse, meu irmão, hoje é o dia da edificação, depois você me fala, nós temos que aprender isso, há tempo para tudo, há tempo para resolver problema, há tempo para ser edificado antes do problema. Se você não se fortalecer, se você viver 24 horas alimentando o problema, você vai desanimar, você vai enfraquecer e você não vai ter forças mais para nada. A finalidade é edificação. Hoje tudo aqui gera em Deus falar e nos edificar na sua palavra. Por isso que o tema dessa mensagem é um discurso prolongado da palavra do apóstolo. Ele prega até meia-noite, depois ele volta e prega até amanhecer o dia. Porque tudo que eles precisavam era da palavra. Tudo que eles precisavam era ouvir a palavra.
Não precisava ficar ouvindo que alguém queria matá-lo e tinha uma conspiração para matar. Ele não queria saber sobre isso. O assunto era a palavra. Eu sei, queridos, que você pode ser desviado dessa palavra. Você pode passar o dia todo, a semana toda ouvindo estatística, quantos morreram, quantos escaparam. Você tem várias opções, mas se você não parar com isso, você vai enfraquecer, porque você precisa da palavra. Queridos, você saber de quantos pulmões, de quantos por cento um pulmão foi comprometido, isso é informação, são informações importantes para os médicos, mas não para mim. Eu não posso fazer nada. Se alguém chegar para mim, pastor, ore pelo alguém que está enfermo, eu vou dizer, eu oro em nome de Jesus. Não precisa me dizer a enfermidade. Não precisa me dizer. Para Deus Ele cura todas as nossas enfermidades. Ele não precisa de nome. Ele curou a febre da sogra de Pedro e Ele cura o leproso incurável. Não importa o grau da enfermidade, mas o poder que Ele tem sobre ela. A curiosidade de querer saber detalhes nos afetam e prejudica o nosso emocional, trazendo medo, insegurança e desenvolvendo diversas síndromes, inclusive a do pânico. Foco na palavra, foco no remédio, foco no que cuida. E Deus é aquele que cuida. E essa igreja estava ali para ouvir a adoração. Era uma igreja de adoração. O propósito era ouvir a palavra. Era uma igreja de adoradores. E nós somos chamados à pregação, a ouvir a pregação. Salmo 19, no versículo 105, diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora imagine essa afirmação, queridos. Você que não se alimenta na palavra, você não tem a lâmpada. Se você não tem a lâmpada, você caminha na escuridão. E quem caminha na escuridão não sabe o destino onde chegar. Tudo ali é obscuro. E o salmista coloca as lâmpadas presas aos pés. Significa que você não vai ter, ao ler a palavra, já a revelação de tudo. Cada passo que você dá ilumina mais um pouco a sua frente. Então são como lâmpadas presas aos pés. Eu apenas me preocupo em seguir. Cada passo que eu dou ilumina mais um pouco. Quando eu dou outro, ilumina mais um pouco. E as coisas vão se esclarecendo. Eu não temerei. Eu não preciso ficar perplexo, sem direção, sem saber para onde ir. Eu só preciso da luz que ilumina os meus caminhos. E eu sei que pode até demorar, mas não pegarei atalho e não cairei em precipício. Eu chegarei ao destino certo, porque o meu caminho é iluminado. E aqueles que não têm a palavra, não têm a lâmpada. Como muitos que não querem a palavra se aventuram a profetas. E acha muito melhor procurar uma pessoa que diga: eis que eu te digo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e já ilumina. Não é mais nem uma luz, já é uma usina hidrelétrica. E é triste ver a decepção dessas pessoas. É triste ver. Porque Deus nos deixou a palavra como guia para as nossas vidas. É ela que nos guia. Essa igreja, uma igreja que tinha um propósito, que tinha um fim, era uma igreja também que tinha prioridades. E a prioridade dessa igreja era a palavra. Está claro aqui no texto, um discurso que se estende até meia-noite, depois até a madrugada. Infelizmente, muitas igrejas já não têm a palavra como prato principal. Algumas igrejas, muitos saem durante a mensagem, outros conversam durante a mensagem, mas a verdade é que muitos perdem a oportunidade de ser edificada por esta palavra. Nós não podemos falhar. O almoço está sendo servido. Aqueles que não comerem, não comerão mais. A palavra de Deus é um maná, ele vem para nós e é para agora. Tem gente que diz assim, às vezes pensam erroneamente: se fulano de tal estivesse no culto para ouvir aquela palavra. Não, os irmãos, aquela palavra não era para ele. Essa palavra é para vocês. O Senhor não fica lançando palavra ao vento, Ele lança palavra a pessoas. Ele diz que não volta vazia. Ela sempre produz um efeito.
Essa palavra aqui é para nós, e nós precisamos saboreá-la, nós precisamos aproveitar e tomar posse dessa palavra e dizer: Senhor, o Senhor falou comigo, a partir de agora eu vou ficar atento às oportunidades da vida. Agora, Senhor, eu me arrependo das oportunidades perdidas. Aos anos que eu já tenho, já passei e ainda estou aqui, como se a vida não tivesse andado, e eu me arrependo no pó e digo: Senhor, tem de misericórdia de mim. É isso que devemos fazer diante dessa palavra que bate em nosso coração e não tem como não senti-la, porque é um martelo que despedaça a pedra. Ela bate em nós e não tem como dizer que não tocou. Essa palavra é viva e ela entra, penetra em nosso coração, e ela divide o indivisível, e ela penetra no mais profundo do nosso ser. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Uma palavra que ninguém se esconde diante dela, porque é poderosa. E resta nos submeter, nos arrepender e dizer: Senhor, me perdoa pelas oportunidades que eu já perdi e ainda culpei o Senhor de não me dá-las. Essa igreja tinha a pregação como centro, mas também era uma igreja que investia na compreensão da mensagem. Eu quero que vocês prestem atenção, que é importante. O versículo 8 diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Que detalhe importante. Uma palavra que fala de lâmpada, fala da palavra que é lâmpada para os nossos pés, mas é uma palavra que diz que os irmãos se preocupavam, estavam envolvidos para que essa mensagem fosse bem compreendida. Cada irmão saiu de casa, trouxe a sua lâmpada. Os irmãos investiam na igreja, os irmãos participavam da igreja. Imagine cada um dos irmãos, antes de sair, trouxeram a lâmpada, e esse lugar estava iluminado. Esse lugar estava tudo visível. A igreja estava bonita. E muitas vezes nós não queremos investir, achamos que é desperdício, mas a igreja do Senhor é um lugar onde as pessoas faz dela o melhor lugar de estar, melhor do que sua própria casa. E Salomão sabia disso. Ele ficou triste quando viu que morava numa casa mais confortável do que o templo do Senhor. E muitas vezes nós não estamos preocupados com isso, mas aqui nós devemos ter um lugar exemplar, porque essa aqui é a casa de Deus. Como pode um filho de Deus estar numa casa que é melhor do que a dele? Então, queridos, esses irmãos investiam. Lembre-se, amados do Senhor, igreja abençoada é uma igreja que tem investimento. Nós precisamos investir nas crianças. Se você ama as crianças, igreja de Caicó, comece a investir em crianças. Vamos investir em materiais de qualidade, vamos investir em treinamento de qualidade, vamos investir em algo que faça a diferença na vida deles. Lâmpadas, lâmpadas, lâmpadas para a vida dessas crianças. Nós não podemos perder essa geração. Essa geração é a geração que vai ser a diferença na nossa igreja. Infelizmente nós estamos perdendo as gerações benditas do Senhor. Nós somos uma igreja com poucos adolescentes, poucas crianças, poucos adolescentes e poucos jovens. Graças a Deus, Deus está mandando jovens ali. Estou vendo uns bonitos acolá. E eles, o Felipe olhou para trás porque não acredita que é bonito. É assim mesmo, meu irmão. Isso é uma crise que às vezes tem o jovem. Mas preste atenção, meus amados, igreja do Senhor. Você investe em muitas coisas e talvez não tenha investido o suficiente nesse grande projeto, que é o projeto que vai fazer toda a diferença na nossa família. Não adianta fazer palácio e depois dividir com a separação. Nós precisamos investir neste projeto de Deus. É Deus que sustenta o casamento, é Deus que sustenta os nossos filhos de uma forma de servo de Deus dentro de casa, respeitando os seus pais, amando os seus irmãos. Só Deus pode fazer isso. E quando nós não entendemos isso, nós investimos em tudo, menos nessa formação. Eu não sei. Aqui temos pais que devem pagar colégios particulares para os filhos. Eu não sei, eu não tenho uma estatística quanto você gasta em um ano com material, fardamento e colégio durante o ano. Eu não sei quanto é. Mas eu digo que é muito menos do que você investe para que seu filho seja formado na casa de Deus. Por isso a proporção faz a diferença. Nós precisamos investir mais. É isso que eu estou dizendo. Era uma igreja que investia.
mas também era uma igreja que estava disposta a ajudar o caído. Presta atenção, versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Agora eu quero que você entenda como a igreja age com os que estão mortos. E olha que nós temos um monte de mortos dentro da igreja. Temos, queridos, temos. Em vez da igreja ficar chamando ele de irresponsável, de ficar dizendo por que ele foi para uma janela e adormeceu durante o culto, a igreja vai lá, o abraça e o levanta e o culto continua. Isso é a igreja que abraça o caído. A igreja precisa aprender a como lidar com aqueles que em algum momento da vida adormeceram. Em algum momento da vida eles estão em mortandade. Ou nós criticamos ou nós o ajudamos. Muitas vezes nós partimos para a primeira opção, e críticas e mais críticas, e nós não damos a oportunidade do poder de Deus se revelar na vida dele. Então a igreja, por não criticar, deu a oportunidade de ver uma ressurreição acontecendo naquele dia. Melhor dizendo, naquela noite, que já era mais de 12 horas. Nós temos poucas ressurreições na Bíblia, nós temos 2 no Antigo Testamento, nós temos 3 realizadas por Jesus e temos mais 2 relatos em Atos dos Apóstolos. Foram extremamente raros os momentos de ressuscitar um morto, mas ele de fato aconteceu. E Deus pode ressuscitar a vida do que está amortecido. Muitas pessoas estão na igreja, mas a mortandade começa a dominar o seu coração. A morte, o seu amor está amortecido, os seus afetos estão amortecidos. O apóstolo Paulo detectou que alguns irmãos estão com um coração que se contraiu e não consegue mais amar de uma forma plena. Sempre ama com reserva. Nem para ri com o sorriso todo, é só um pouquinho. Porque estão amortecidos, porque o coração se contraiu, porque não há uma entrega total e dizer: meu irmão, eu te amo, e haver alegria sincera, sem nenhuma reserva. E nós precisamos amar não a conta-gotas, nós precisamos amar plenamente. Ou amamos ou não amamos. Pare de amar só um pouquinho. Eu gosto um pouquinho daquele irmão. Não, eu amo aquele irmão. Eu amo aquela igreja. Você gosta da igreja presbiteriana? Mais ou menos. Não, eu amo aquela igreja. É um amor inteiro. É o amor da mãe pelo filho. É incondicional, é inteiro, é completo, sem reserva. É assim que precisamos fazer. Uma igreja que está disposta a ajudar aquele que caiu e não empurrá-lo mais para baixo. E os irmãos desceram para lá. O apóstolo Paulo chega naquele lugar, descendo, porém. Eu gosto desse porém, eu gosto do porém. O porém aqui é o que faz a diferença. Dá a entender que tudo era para ser o contrário. Dá a entender que quando relata um jovem caindo na hora de um culto do terceiro andar e está morto lá embaixo, dá a entender que tudo vai terminar mal, que tudo vai terminar em uma tristeza profunda, que toda alegria acabou. Esse é todo o cenário que se espera. De repente vem um porém, e esse porém é maravilhoso, e a igreja precisa ter eles em sua história. Aconteceu isso, mas porém aconteceu aquilo. Houve uma traição, mas porém Deus restaurou o casamento. Nós precisamos tê-lo como algo fundamental no meio do povo de Deus. Então veja o porém é importante. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o. O abraço afetuoso do apóstolo, o abraço de quem abraça o caído, o abraço de quem abraça o ferido, o abraço do que abraça o irresponsável, o abraço de quem abraça aquele que nunca era para ter caído, mas ele é abraçado e ele é ressuscitado pelo poder do Senhor. Porque alguém teve coragem de abraçar aquele que caiu e agora está morto. E ele se levanta e ele diz: a vida está nele. E ele subiu de novo e o culto continuou. E a alegria foi grandemente confortados, porque uma atitude de um homem de Deus mudou a história daquele culto. São atitudes como essas
que muda toda a história de uma igreja. Que essa igreja aprenda a amar, que essa igreja aprenda verdadeiramente, sem reserva, a não condenar. Que seja uma igreja que abraça aquele que caiu e o levanta para a louvor e a glória do Senhor. Que seja uma igreja que ama a palavra de Deus. Uma igreja que não fica incomodada quando a pregação demora 30 minutos, mas seja uma igreja que diga: Senhor, eu preciso de mais. Eu preciso um pouco mais. A minha vida é tão difícil que eu preciso da tua orientação. A minha vida é tão difícil que eu tenho me sentido enfraquecido. E é essa palavra que nos dá vida. O Senhor criou todas as coisas através do poder da palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. E essa mesma palavra de Deus está aqui nessa noite. Estou dizendo: haja vida no nome do Senhor Jesus. E onde houver morte no seu coração, que haja ressurreição. Aonde houver morte na sua alegria, aonde só houver tristeza, que haja alegria novamente. Haja alegria na sua vida, meu irmão. Haja alegria na sua vida, você que está nos ouvindo. Haja esperança na sua vida, você que está nos ouvindo. Esperanças que já passaram, que já morreram e que nem existe mais. Mas o Senhor pode trazer do nada o que não existe. O Senhor pode mudar a história fúnebre de alguém que morreu e lhe dar vida novamente. Esse é o poder do Senhor que cremos. É nele que cremos, queridos. Um Deus que transformou a minha vida, e Ele pode transformar a sua vida também. A minha vida poderia ser um mar de lágrimas, mas o Senhor aprove no seu poder me transformar em uma pessoa que encontra a felicidade. Isso é poder de Deus. Isso não é psicologia, mesmo que não seja contra ou qualquer orientação humana, mas o poder de Deus. Isso é que precisamos. Eu quero terminar essa palavra, queridos, dizendo ainda dentro dessa parte que é uma igreja onde os problemas não perturbam a sua comunhão. Algumas igrejas não sabem lidar com o problema. Basta um problema isolado que todo mundo fica perturbado. E todo mundo pergunta o que foi aquilo, como é que vai ser resolvido. Queridos, aqui ninguém pergunta nada. Aqui tem solução. Aqui tem solução. A solução é essa, e a solução vem em nome do Senhor Jesus. A igreja não perde o seu rumo, a igreja não perde a sua alegria. Problemas existem, sempre vai existir, mas quando surgirem pelo poder do Senhor, vão ser solucionados. Essa deve ser a visão da igreja. Uma igreja que não trava, uma igreja que não se amarra, uma igreja que não fica amortecida diante dos problemas que surgem. Aquele problema não perturbou. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. E assim conduziram o vivo rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Nada mudou o plano de Deus. Ele ia partir amanhã, e ele foi. O jovem veio vivo e voltou vivo para a glória de Deus. Que Deus aplique essa palavra no seu coração e a faça poderosa para curar, para sarar, para nos elevar para a glória de Deus. Nós vamos agora para um momento especial da comunhão. Então nós vamos nos preparar. Você que está aqui nesse lugar, é um momento exclusivo, e então nós vamos fazer isso. O Glenilson tem uma canção ainda, tem um hino. O hino, prepara um hino então, nós vamos nos preparar. Enquanto você fica cantando, os presbíteros vão lá para frente e nós vamos para a ministração. Meus amados, da mesma forma que fez o apóstolo naquela noite, faremos novamente a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo pão, o mesmo povo. Povo que tem problemas também, povo que procura agradar. Somos esse mesmo povo ao longo de mais de 2000 anos. E aqui estamos aguardando a volta do Senhor Jesus para nos levar
e aonde não teremos mais notícia de tanta morte, porque lá não haverá morte, nem choro, nem lágrima, não haverá pranto. Lá será um lugar aonde a morte não entrará. Pense em um lugar onde esse vírus não pode entrar, no céu, lá ele não entra. Lá não pode entrar. Não só ele, mas qualquer outro tipo de enfermidade. É um lugar blindado. E nós vamos morar nesse lugar, queridos. E lá nós vamos poder nos abraçar. Ah, isso é maravilhoso, queridos. Vamos cantar, vamos louvar. Sim. 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém, queridos. O apóstolo Paulo deixou registrado aos Coríntios, aonde ele ficou na Grécia, e ele passou 3 meses lá, e ficamos imaginando às vezes que ele celebrou esse mesmo ato que estamos fazendo aqui, e ele então diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Os irmãos já podem vir pegar os elementos e voltar para o seu lugar. Façam isso de uma forma ordenada, pode ser banco a banco. Vão pegando, vão levando, é um kit, só precisa levar, o pão está em cima e o cálice está embaixo. Depois da consagração, os irmãos poderão então comer o pão e tomar o cálice. Você pode levar também de um familiar, se for pessoas que convivem com você. Então nós estaremos nesse momento especial do culto do Senhor, fazendo parte dessa mesa santa, desse momento que o Senhor reservou para a sua igreja, esse momento muito especial. Foi Ele mesmo que instituiu. O apóstolo recebeu não de ninguém, mas do próprio Senhor. O Senhor queria que de uma forma visível pudéssemos compreender aquilo que foi feito em favor de nós. Um Deus que não merecia, um Deus que não precisava, veio a este mundo e entregou a sua própria vida para, através da sua vida, tivéssemos vida.
Estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, mortos sem condição de encontrar o caminho, de reagir. O Senhor nos deu vida, e através desta vida nós podemos ter esperança. Os presbíteros já podem então pegar. Queremos comunicar à igreja que o presbítero Miguel encontra-se em tratamentos de saúde, fazendo exames na cidade de Natal, e o presbítero Davi foi pregar na congregação Filadélfia. Por isso estão justificada a ausência desses queridos irmãos. Amados, com os elementos em vossas mãos, convido-os a ficarem de pé, e nós então iremos para o momento consagratório, quando esses elementos, a partir da sua consagração, passam a ser elementos para uso exclusivo deste momento. Elementos que são do cotidiano da vida do povo, nesse momento se tornam exclusivos ao povo de Deus. Pai, nas mãos dos teus filhos encontram-se o pão e o cálice. O Senhor tem nos mostrado pela sua palavra que eles representam o teu próprio corpo e o teu próprio sangue, revelando na sua maneira de ser e fazer aquilo que precisamos compreender para a nossa própria vida. Que este pão, para se tornar pão, o trigo foi moído e depois passou pelo ardente forno para que pudesse se tornar o que é. Da mesma forma, este vinho, ó Pai, aqui precisou ser amassado na uva para que pudesse produzir, Senhor, este líquido que temos diante de nós, representando o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Pai, como ministro do Evangelho a mim designado, eu humildemente, Senhor, nessa noite os consagro, assim como o teu filho Paulo recebeu do Senhor, assim também recebemos para ser entregue à igreja, e em nome do Senhor Jesus, que esses elementos agora, Senhor, eleve a sua igreja à tua presença, e possamos experimentar do corpo e do sangue do Senhor Jesus em uma presença espiritual, e assim ser fortalecidos pela tua graça. Assim nos consagro no nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Queridos, primeiramente o pão. Os irmãos vão levantar esta tampa. O pão está aí sobre o lacre. E como disse a palavra de Deus, pega esse aqui, que foi consagrado. Disse a palavra do Senhor: na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão em suas mãos e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice em suas mãos, e tendo dado graças, ele disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, e todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciarás a morte do Senhor até que ele venha. Bebei dele todos. Convido os demais irmãos que por algum motivo não puderam participar dessa ceia, para que recebam mutuamente a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, meu irmão, aqui reunido nesse lugar, e sobre todo o teu povo, Senhor, que encontram-se espalhados, alguns sofrendo nessa hora, alguns sendo perseguidos nessa hora. Que o Senhor te fortaleça, e que não seja só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, povo de Deus. Receba essa bênção. Sente só um pouquinho, vou pedir para desligar a câmera. Vou trazer aqui um aviso para a igreja.